Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês super interessante, que as pessoas sempre me perguntam, que é como que eu faço essa localização de energias, como é que eu limpo energias, como que eu trabalho para eliminar, se a gente pudesse eliminar, na verdade, energias negativas, campos de força negativo, como que eu trabalho, como é que eu faço para fazer isso? Na verdade, eu uso do conhecimento da radiestesia. A radiestesia é muito antiga e ela vem de tempos assim que o pessoal ainda trabalhava com aquelas forquilhas. Acho que você já viu em filme, sabe, de faroeste, aquelas coisas que ele vai com uma forquilha e ela vai indicando onde tem um veio de água. E na verdade isso foi criado para prospecção. Então existem ainda aparelhos como o Dual Road que a gente usa também as varinhas para fazer prospecção. Então tudo que eu quero achar e procurar, eu pego o testemunho da pessoa, do pet e vou atrás de achar o que está acontecendo. Eu uso esse sistema para tudo. Então, a radiestesia é que vai me ajudar a localizar, fazer a prospecção. Cadê? Que energia que é essa? Onde que padrão energético que está? O que eu posso fazer? E a partir dessa localização é que eu vou começar a trabalhar a solução, né? Então, quando a gente está ali trabalhando com a radiestesia, é claro que é só um pêndulo ou um dual rod ou algum outro artefato, não, vai muito da sua intuição e principalmente da conexão que você está fazendo com aquela frequência. Então, para a gente poder usar essa prospecção, pelo menos é o que eu faço e que eu aprendi, você tem que fazer uma conexão com as suas forças, com os seus amparadores, com os seus guias, protetores. Precisa fazer essa conexão e principalmente usar a geometria sagrada para se colocar dentro de campos que eu chamo de campo sagrado. E aí sim você vai trabalhar com facilidade. Você vai procurar aquilo que está obscuro e está causando uma situação estranha na vida do pet, na vida daquela família, daquelas pessoas, e ou vice-versa. De repente está acontecendo na vida das pessoas e está reverberando na vida da pessoa, inclusive no pet, nas plantas também, claro que reverbera, com certeza. Então a gente sempre precisa dar uma olhadinha de verdade o que está acontecendo. Muitas das vezes eu intuitivamente sei mais ou menos, ou sei precisamente às vezes, o que está havendo ali. Se eu tenho um problema energético somente, se eu tenho um problema espiritual, se eu tenho um problema de outras vidas, é fácil de saber? Muitas das vezes sim. Por que a gente não localiza 100% das vezes? Porque não é permitido. Aí vem um detalhe interessante. Como assim não é permitido? A gente não sabe que forças negativas estão se nutrindo daquela situação negativa que a pessoa, a família, o pet estão passando. Então, muitas vezes, a própria pessoa alimenta essas situações. Então, veja, eu posso localizar, mas aí quando eu peço autorização para limpar, é negado. Como assim? Mas tem coisas que são negadas, sim, e eu tenho que obedecer. Porque tem coisas que são negadas pelas próprias forças da pessoa, tem coisas que são negadas porque ela tem alguma conexão negativa muito séria, tem coisas que são negadas que existe um trabalho magístico para aquela pessoa e a gente não vai ter condição energética naquele momento de solucionar, mesmo com todos os anteparos que a gente tem. Porque para a gente fazer um trabalho desse e só descobrir e não fazer nada, então é preferível nem saber, né? Então a gente já pergunta sempre, antes de começar qualquer trabalho, eu pergunto sempre se eu tenho autorização, se é divino fazer aquele trabalho. Porque o que é esperado de mim? Que eu vou localizar, mas eu vou dar um rumo para isso, eu vou limpar essas energias, vou fazer uma prescrição de algum produto? Sim.
Mas isso tudo já cai para a radiônica. A radiônica, que através da geometria sagrada, é que vai me fornecer possibilidade de resolver. E a gente pode também prospectar, por exemplo, na parte da radiestesia, a gente pode prospectar o remédio que a pessoa precisa tomar, o frequencial quântico, uma pedra, um cristal que ela precisa usar. Eu consigo prospectar se eu tenho que fazer limpeza na casa também. Você pode solucionar tudo. Para isso, a gente tem planilhas radiestésicas que a gente vai perguntando e coloca o que você quiser, né? Então, você veja, quando eu vou fazer qualquer trabalho, qualquer paciente, e eu vou abrir esse trabalho para ver que mais que eu tenho, porque previamente eu já conversei com a pessoa, já fiz a consulta, eu já localizei no campo mórfico da pessoa, numa caixa, alguma coisa grande e eu já deixo anotado. Mas só quando eu abrir a frequência dentro de um campo seguro é que eu vou descobrir exatamente o que tem e o que eu posso fazer com aquilo. E não dá para fazer tudo de uma vez só? Não. Isso é ilusão. Ah, pode deixar porque eu vou limpar, vou fazer, vai acontecer. Não. A gente não sabe que energias que estão envolvidas, a gente não sabe a gravidade que aquilo pode ter. Principalmente se tratando da energia dos pets. Eles são super delicados, eles são sensíveis. Então a gente sabe que de repente mobilizar um troço enorme, aquilo pode dar problema. E a gente também consegue prospectar isso. A gente perguntar em quantos dias eu posso ter este problema solucionado, em quantos dias eu posso fazer uma nova apometria, porque a apometria é isso. Eu estou com a radiestesia aliada com a apometria, perguntando tudo isso, o que eu posso fazer? Então, a radiestesia é que vai me colocar tudo isso. O que eu faço agora, para onde eu vou, qual o melhor trajeto, quantos dias, tudo isso é possível. A gente pode ter um pêndulo, você pode ter os instrumentos que você tiver. E um pêndulo você nem precisa comprar, nada. Se você pegar um anel e pendurar uma linha, você já tem. Tem que ser um anel mais ou menos pesado, porque se for uma coisa muito leve, não tem peso para movimentar a cordinha. Mas tudo você pode fazer um pêndulo. Um anel é ótimo, gente, ótimo. Dá para fazer com uma pedrinha? Dá para fazer? Dá, mas não fica tão bom, porque para segurar, amarrar a cordinha é mais difícil. Mas você pode tentar, né? Você pode tentar. Então dá para fazer. E mesmo porque, gente, comprar pêndulo é tão baratinho, é tão baratinho. Existem diversos tipos de pêndulo com diversos tipos de pedras. Existem os de madeira com cobre dentro, que é o que eu mais gosto de usar. Mas tem o detalhe de você fazer conexão com aquele instrumento. Se você está com um pêndulo na mão, ele é uma extensão, né, da tua mão. É uma extensão da tua mão. Então, você tem que primeiro ordenar e fazer com que aquilo obedeça o que você está sentindo. Entendendo que aquilo é uma extensão da sua mão e ele pode ser, e o movimento daquele pêndulo pode ser interferido pela sua mente. Então, a gente precisa de verdade como eu falei, você vai ancorar, você vai chamar suas forças, você vai se colocar num ambiente sagrado e se colocar à disposição de que seja feito melhor, que você não vai interferir. Por isso, gente, que eu sempre recomendo de não fazer para a família, não fazer a radiestesia, a radiônica, para algum conhecido que você esteja emocionalmente ligado. Se vocês forem pessoal, não temos que fazer para uma mãe, para um pai, joia, não vai interferir. Mas existe o risco, porque se aquele pêndulo, aquele aparelho que você está segurando é uma extensão de você, qualquer micro mexidinha que você der na sua mão, vai mexer o pêndulo e você está achando que ele está dando uma resposta. Não, ele só está reagindo a você mesmo. Então, tem posição certa, sim. A gente pode usar um tampo de fórmica, a gente pode usar um vidro, pode. Não sei por que, na verdade, não se recomenda madeira. E eu fiz o teste e modifica a resposta, tá? Então, vamos só dar umas dicas gerais para você que queria entender
Como são esses meios que a gente usa? Ainda mais que hoje em dia a gente trabalha na internet, a gente trabalha online. Eu atendo a pessoa online depois que eu desliguei todos aqueles aparelhos que podem interferir nos meus aparelhos radiônicos, é que eu vou fazer o trabalho, né? Então, simples. Você vai ter os seus gráficos, você vai ter o que você quiser. Hoje na internet está tudo disponível, você pode fazer. Mas primeiro, vai dar uma lida em alguns artigos, em alguns livros. É super interessante porque aquilo é muito fiel. E como que eu faço para a resposta que eu tenho, que eu quero, na esperada, ser bem fiel? Na própria radiônica, que aí a gente que é o parente, é o parceiro, né? É o outro lado da radiestesia, a gente tem diversos gráficos que você pode melhorar aquela frequência, que você pode limpar aquela frequência, para quando você for medir aquilo responder bem. Então, você pode ter muitos gráficos, é muito interessante de você fazer, mas principalmente, a gente tem que estar com a cabeça não interferir. Ai, se eu tiver pena, ai, se eu sentir isso, ou se eu sentir aquilo, não vai funcionar. Você vai reagir, você está reagindo e não a energia está reagindo para você. Ah, é diferente, né? Então, a gente precisa, por exemplo, no dia que eu lá não estou muito bem ou que eu estou muito cansado, eu não faço. Não faço. Eu não faço porque eu não sei que mais eu posso interferir naquele processo. Aí eu uso outras habilidades que eu tenho, mas como a radiestesia é muito mais fácil, é mais interessante. Então, o que eu recebo demais no meu canal, no meu consultório, são pessoas que perderam seus pets, que eles se fugiram de casa, não perderam para outra dimensão, fugiram de casa, alguém roubou, acontece a todo instante. Primeiro, quando acontece esta situação, é possível encontrar? É. Eu já tive, sabe, coisas incríveis já vi acontecer, mas você vai pôr na sua cabeça por que que o seu pet foge de casa. Você vai precisar pensar por que que ele foge de casa. Por que que a maioria sai e volta? Lá em casa, gente, ninguém foge. Se sai, é assim na calçada ou dá uma volta no quarteirão e volta. Mesmo os que eu adotei recente. Uma só que de verdade não quis ficar na minha casa, que eu fui fazer uma gentileza para um amigo que precisava, que ela já era fujona lá no imóvel dele e que corria risco de ser atacada por cães e ela conseguiu, mesmo na minha casa toda fechada, telada, ela conseguiu sair. Num dia que eu não estava, eu precisei ir ao médico e ela conseguiu fugir. Então você veja, por quê? Por que que teu pet não quer ficar na tua casa? O que que acontece na energia que não casa com a frequência dele? Então eu sempre falo, gente, quando você for adotar um pet, quando você for resgatar, quando vier para você, é porque é seu. Então eu sempre faço essa lembrança. Não é você que escolhe, é o pet que te escolhe. Por quê? Eles sabem com precisão, eles entendem de frequência e principalmente eles não duvidam. Ah, que legal, isso que é o legal, né? Eles não duvidam da frequência. Então, eu vou naquela casa ali, joia. Quando eu mudei para essa casa que eu moro agora, os muros bem altos, eu sempre escolho casas de muro bastante alto. Um dia eu tô aprontando, recém mudando, né? Eu olho no muro um animalzinho, um gatinho muito doente, muita lesão de pele e não conseguia nem mear direito. Aí eu comecei a pôr comida no meu telhado que ele vinha comer. E conversando com ele, eu falei, olha, se você quer ficar na minha casa, você pode descer, entrar por aquela porta, mostrei a porta e tudo bem. Depois de um mês, todo dia dando pratos e pratos de comida, ele foi ficando mais forte, ele ficou mais amável. Você vê que era um gato muito, muito de rua, não era castrado, porque a gente, infelizmente, é obrigada a esterilizar esses animais por conta de demarcação de território, de N coisas. Precisa, infelizmente, fazer isso quando a gente tem muitos animais, né? Então, passou-se um mês,
Um dia eu fui abrir a porta, sei lá, para um carteiro, alguma coisa assim, estava lá. E como eu chamava, querido, vem comer, vem aqui, querido, ele atende por querido. E o querido ficou em casa, então ele veio por frequência. Essa outra gatinha, que foi meu querido amigo que trouxe, um outro querido amigo, né, que trouxe para mim, ela não parava de procurar, de olhar onde que era a porta, onde que era a janela. E a gente tomou todos os cuidados, deixei uma sala só para ela, com comida, com a liteirinha dela, uma caminha maravilhosa. Não adianta. O que ela queria de verdade não era aquilo, e já fazia isto antes. Ela queria a liberdade dela e ia pagar o preço por isso. Com certeza ia pagar o preço. E com certeza sim. Então o que a gente primeiro faz a primeira leitura? Por que foge? Né? Tem lugares que você pode estar dando chance, né, para acontecer isso, portões muito abertos, muita atividade fora de casa, principalmente gato que é rueiro. Mas se você de verdade está na sintonia, não acontece nada. E principalmente você não tenha medo daquele pet não voltar. Ah, isso também afasta de monte. Então, no dia que eu mudei para essa casa, a minha Laura, que já partiu para o outro plano, e o Jake, meu cachorrão, fugiram. Porque na minha outra casa, eles tinham um trajeto, eles desciam a rua, iam na pracinha, voltavam, eu abria a porta, eles entravam. Só que não era a mesma casa. O que eu fiz? Eu mentalmente comecei a fazer o trajeto, conectei com a mente deles, comecei a fazer o trajeto. E não teve dúvida, eu tive que pegar o carro, encontrar eles e comecei a fazer o trajeto, porque eu sabia que com o pedreiro em casa, com tudo aquilo, ia acontecer outras vezes, pode ser. Então eu ensinei como que voltava, mesmo os gatos, tá? Então, primeiro você vai ver por que foge. Por que não quer ficar na tua casa, na tua frequência? E segundo, eu ensinei onde eu moro, tá tudo certo? Isso eu tô falando de casa, né, gente? Apartamento, você sabe que você tem que ter lá, pelo amor de Deus, que aí é questão de vida ou morte, né? Mas em casa é isso, simplesmente isso. Mas tá, fugiu. Eu tenho gente que fugiu há um mês, que fugiu há um ano. Eu consigo, com a radiestesia, localizar para que lado da frequência. Consigo saber, olha, tá aqui. Depois que eu localizo, aí eu vou pôr nos gráficos de radiônica para facilitar trazer de volta para aquela pessoa. Mas quando eu faço isso, mentalmente eu procuro conversar com essa mentezinha, conversar com esse pet, com esse gatinho, com esse cachorrinho, e falar, olha, pode vir, é seguro. E tento também, que é o principal, tirar o pânico, tirar o desespero, tirar o medo que esse humano está vibrando, né? Tá vibrando isso pro cachorrinho, pro gatinho. Para que ele vai voltar para casa com você vibrando isso? Então, quando eu modulo esses dois, pronto, volta. Eu já vi voltar. Recentemente, gato, cachorro, essa gata, que nunca era minha, ela estava recentemente em casa, e eu localizei sim, e eu consegui ver o lugar que ela está. Ela foi para um lugar que tem bastante gatos, que ela é alimentada, eu levo a comida, eu sei que está sendo alimentada e cuidada, e tudo bem, porque ela quer ficar no lugar desse. Ok, né? Mas eu já vi voltar papagaio, eu já vi voltar gato. Recentemente, o gatinho preto de uma amiga, falei, olha, ele está aqui, 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 olha, está mais ou menos aqui, está perto, pronto, achou. Você pode fazer isso? Pode. Então, a radiestesia facilita muito esses trabalhos para a gente. Quando a gente vai fazer prospecção de doença, de alguma coisa, também facilita muito. Mas, junto com tudo isso, é claro que eu vou trazer o meu conhecimento, eu vou trazer a minha intuição, e você também, se quiser fazer isso, pode. Quantas vezes você não tem intuição? Olha, eu acho que tá, eu perdi uma coisa, mas eu acho que tá ali. Ai, eu acho que eu coloquei ali. Não é assim? A gente consegue sim, mas se a gente tem ferramentas que facilita a gente fazer essa prospecção, encontrar as coisas, nossa, muito mais fácil, né? Então, quando principalmente você tem o seu pet que fugiu, por mais que eu procure fazer só a radiestesia, só a radiônica, eu comecei a ver esses empecilhos, eu falei, por
Porque comecei com as perguntas. Por que não fugiu de casa? Que condição emocional e espiritual está aquela pessoa? Que condição emocional e espiritual está a casa? E limpando tudo isso é que favorecia esse reencontro. Mas se aquele pet simplesmente viu que aquele lugar não era mais para ele, vai embora. E muitas vezes tem pets de idosos, como acontecia muito antigamente, eles se afastavam para poder morrer em paz, porque de repente aquele humano poderia interferir. Então você veja, é maravilhoso, é um meio de você encontrar, e eu sempre sei a região, sempre você localiza. Mas será que ele queria voltar? Por que foi embora? Então, eu vou deixar para você essas perguntas que a gente tem, mesmo tendo um meio diagnóstico. Será que é? Será que ele quer? Será que funciona para ele? Será que ainda aquela casa energeticamente é da alma dele? Porque, gente, eu nunca tive nenhum pet que saiu e não voltou. Assim que veio pela minha frequência, que veio para mim. Eu vejo o querido que é de rua. Toda manhã ele me pede, eu abro a porta, ele dá uma zanzada na calçada, ele já dá uma miada, eu abro a porta, tudo certo. Quando vem para você é por frequência. Se saiu, se veio por frequência e se afastou de você, por que se afastou? Por quê? Por que foi embora? E não é por culpa, não é nada disso, é por frequência. Aquela frequência pode não ser mais favorável para ele, pode estar se tornando inóspita. Eu nunca tive nenhum, e olha que eu tive dezenas e dezenas de gatos. Eu tive um gato antes de mudar para essa casa, na minha outra casa, que ele encontrou uma casa que tinha, acho que uns 20 gatos. E ele todo dia ia para lá, todo dia ele para lá, todo dia ele para lá, até o dia que ele começou a não vir muito para casa. Aí eu fui lá, perguntei, eu vi ele lá, feliz da vida, porque ele queria isso. Então tá. Então eu deixei alimento, porque nem precisava mais de alimento. E eu sei que eu mudei de casa, avisei que eu mudei de casa e ele adotou a outra casa, para vocês verem que é frequência, gente. É frequência. Então, comecem a pensar que tudo você atrai por frequência, tudo. E a radiestesia vai medir o quê? Frequência. Então, é possível prospectar, mas nem sempre é possível trazer. Então, a gente consegue, por esses meios, fazer coisas inacreditáveis. Perguntar que remédio eu dou, que horário eu dou, tudo você pode conseguir prospectar. Tudo. Mas quando a energia está muito fracionada, quando a energia está muito ruim, dificulta bastante. Não que a gente não consiga, é possível sim. E depois a radiônica a gente consegue primores de coisas muito, muito, muito pontuais. A gente consegue. Eu espero que isso tenha trazido para você uma sementinha aqui dentro, para você sempre pensar em nível do que é para mim e o que não é para mim. Pensa nisso. Beijo grande.